Bem, vamos lá, aula de exercício segundo ano sobre pH e pOH, tá? Lembrando aqui que pH é uma faixa numérica, uma escala numérica que varia de 0 a 14, de 0 até 7 é ácido, de 7 até 14 é alcalino básico, e se for exatamente 7, ele vai ser neutro. Para você calcular o pH, você tem que ter a concentração de OH, ou melhor, H+. OH, você calcula o pOH. Quando o pH é 1, quer dizer que a concentração é 10 elevado a 1. Então você tem que prestar atenção na potência de base 10 e o expoente negativo, né? Então se eu tiver uma concentração 10 a menos 2, o pH vai ser 2, que é justamente o expoente positivo. Então a concentração de H+ e OH- que vai dizer qual é o valor de pH e pOH. O pOH é o inverso do pH, ele vai de 14 até 0. A soma dos dois tem que dar 14. Tá? A soma do pH mais pOH sempre tem que dar 14. E os valores da concentração são bem baixos, por isso que você tem que colocar na potência de base 10. Então aqui, para você classificar, calcular o pH e pOH, de uma concentração de H+, se a concentração é de H+, você tem que calcular o pH. Quando a concentração for de OH-, você calcula o pOH. Aí depois você calcula o pH. Tá? Então, quando a concentração é de H+, você tem que calcular o pH. Então, pH aqui é só o expoente positivo. O expoente aqui vai ser menos 3, então ele é positivo, ele é 3. Se o pH é 3, o pOH é o que falta para 14. Então, pOH vai ser 11. Tá? Aqui o pH vai ser 9. pH é igual a 9. Se o pH é 9, o pOH vai ser 5. E assim você vai fazendo de forma bem simples aqui, tá? O pOH aqui vai valer 12, o pH vai ser 12 e o pOH vai ser 2. Aqui vai ser 14, né? O pH vai ser 14 e o pOH vai ser 0, que a soma dos dois tem que dar 14. Bem simples, só para relembrar. Questão 2 já é para você marcar a alternativa correta, o que é uma solução ácida. Para ser ácido, o pH tem que ser menor que 7. Então a gente já sabe que é a letra D. Tá? Para ser uma solução ácida, o pH tem que ser abaixo de 7. Tá ok? Questão número 3, né? Se você, à medida que você aumenta H+, numa solução, a concentração de H+ numa solução, o pH e o pOH, o que vai acontecer com o pH e o pOH? Quando você aumenta a concentração, né? Quando você aumenta, por exemplo, deixa eu pegar um número aqui. Se eu tiver esse número aqui, 0,01, e eu aumentar para 0,1, o que é que vai acontecer com o pH? Né? Se você aumentar a concentração, o pH vai diminuir, porque a concentração é inversamente proporcional, vamos dizer assim, ao pH. Então, se o pH aqui é 10 elevado a 1, 2, 3, a menos 3, ou seja, o pH aqui é 3, e você aumentar a concentração, o pH agora vai ser 10 elevado a menos 1, que é 1. O pH vai diminuir. Então, se você aumenta a concentração, você diminui o pH. E quando você diminui o pH, você aumenta o valor do pOH. Então, um vai diminuir e o outro vai aumentar. Tá? Questão número 2, ou melhor, questão número 4, fala sobre a acidez de uma solução 0,1 mol por litro. Aí você tem que converter para uma potência de base 10 se você quiser calcular o pH. Isso aqui é 10 elevado a menos 1. 10 elevado a menos 1, o pH vai ser igual a 1. É um pH muito ácido. Aí ele fala,
a acidez de uma solução de um ácido é tanto maior quanto maior for o pH. Não. Quanto menor o pH, maior a acidez. Então isso aqui está errado, tá? Se você aumenta a acidez, você tem que diminuir o pH. O pH mais próximo de zero é o pH mais ácido, ok? Quanto maior a concentração de H+, isso aqui está correto. Se você aumentar a concentração, você diminui o pH e você aumenta a acidez. Tá? O pH mais próximo de zero é um pH mais ácido. Terceira afirmação, quanto maior a constante, sim, quanto mais H+ você tem na solução, mais ácido é essa solução. Então a gente tem a alternativa que tem o 2 e o 3 correto, que é a letra E. Letra E é a alternativa correta. Então vamos lá para outra questão. Também é uma questão que tem afirmativas. Ele fala o seguinte, ó, soluções ácidas têm pH menores do que soluções básicas. Correto. Soluções ácidas, o pH é de 0 até 7, né? Se o pH é de 0 a 14, o pH ácido ele varia de 0 a 7, então o pH deles são menores. A 25 graus, uma solução de pH 6 tem pH, sim, correto. 3 a 25, soluções neutras, não, isso aqui está errado, né? Solução neutra, pH é 7. Então a alternativa correta é a 1 e a 2, é a letra D. Classifique de acordo com o pH. Suco de limão, 2,5 de pH, ele vai ser ácido. Tá? Solução ácida. Solução do suco de limão ácida. Vinagre também é ácida. Solução com pH menor que 7, solução ácida. Suco de tomate também é ácido. Solução ácido. Solução ácida. Sangue humano. Sangue humano básico. Solução com pH maior que 7 já é básica. E aqui também é básica. Tá? Tem que lembrar que é menor que 7 é ácido, maior que 7 é básico. Ok? E para a gente terminar, aqui tem essa questãozinha aqui que ele fala o seguinte. Ele fala que tem um indicador. Ele fica amarelo se for ácido, né, pH menor que 7. E azul se for básico. Não fala aqui não, mas dá pra, o que é para entender isso aqui, tá? Quando o pH é menor que 7, ele fica amarelo. E quando é maior que 7, ele fica azul. Aí ele tem três soluções aqui. Uma tem suco de tomate, que é 4,8 pH ácido, água da chuva e água do mar. Cada um tem seu pH. Aí o que, que vai acontecer com a coloração? Para fazer isso aí, você tem que botar na cabeça, né, tentar entender que quando é amarelo, é ácido. Tá? Quando é azul, ele é básico. O verde, ele é o pH igual a 7, mais ou menos aqui o verde, que é o intermediário entre azul e amarelo. Então, quando você vai colocar, se eu tiver aqui uma solução de suco de tomate com pH, deixa eu voltar para lá. Suco de tomate tem pH 4,8, 4,8 o pH está aqui, né? 4,8 é um pH que vai dar a coloração amarela. Então, suco de tomate vai ficar amarelo quando você colocar esse indicador, tá? Quando você colocar água da chuva, que tem pH 5,6, qual é a coloração que vai ficar? 5,6 também está entre 0 e 6, então também é uma solução ácida, tá? E quando você colocar água do mar, que tem pH 8,2, o que é que vai acontecer? Aí já muda, já vai ficar na coloração azul, 8,2 está aqui nesse lado. Então ele quer saber qual é a sequência que tem a coloração correta de cada uma das soluções. Então vai ser amarelo, amarelo e azul. Amarelo, amarelo e azul é a letra B que responde essa questão sobre indicador azul de bromotimol. Tá ok? Então, qualquer dúvida você coloca no comentário ou pergunta no Google Sala de Aula. E até a próxima.